Transportar a sua carga com tranquilidade é a nossa especialidade. E3 Sales, eficiência em transformação digital. Transforma de verdade. Olá, boa tarde, seja bem-vindo a mais um programa conectado aqui pelo Grupo Tati de Comunicação. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Estamos ao vivo aqui na programação multiplataforma do Grupo Tati, no rádio, na TV e também pela internet. Sempre um programa diferente, convidados importantes aqui da nossa cidade e também da nossa região, para você ficar conhecendo um pouquinho de cada convidado e também dos seus assuntos, né? Hoje nós vamos falar sobre implantodontia. Daqui a pouquinho a gente fala. Eu gostaria de agradecer, a princípio, na abertura do nosso programa, aos nossos patrocinadores. O oferecimento do nosso conectado é da transportadora Elijur. Transportar a sua carga com tranquilidade é a nossa especialidade. Agradecer também o patrocínio da E3 Sales, eficiência em transformação digital, transforma de verdade. Da Bálsamo Alimentos, viva a qualidade única com bálsamo. De Dumont, para todo mundo. E também do Sim Comerciário, Sindicato dos Empregados do Comércio de Ribeirão Preto, valorizando os direitos dos comerciários desde 1936. Lembrando que o nosso programa você pode acompanhar pela TV, na TV Tati, canal 522 HD, da NET, também pela Rádio 79, AM 590, que ela está com um sonzão, hein? Sonsaço da Rádio 79 no AM e também pelas plataformas digitais do Facebook, TV Tati e também no aplicativo direto no seu smartphone, direto no seu celular. É só baixar o aplicativo TV Tati, Tati, T-H-I. Eu estou recebendo aqui um grande amigo, cirurgião dentista, o Renato Yukio Shimamura. Renato, prazer em te receber. Obrigado pela sua vinda aqui com a gente. Caparelli, boa tarde aos ouvintes. Muito feliz de estar por aqui, pelo convite. E estou à disposição para dar uma ajuda aí para o pessoal ao tema de implantes dentários. O Renato é implantodontista e vai explicar para a gente sobre a funcionalidade dos implantes dentários, né? O Renato, antes da gente falar sobre tudo isso, temos muitas perguntas, muitos assuntos aqui para a gente falar, e se você em casa tiver sua dúvida, pode enviar para a gente também a sua mensagem para a gente. Mas como é que começou a tua vida, né? Começou a tua carreira? É de criança, é de família, alguém na família também é dentista, né? Cirurgião dentista, ou foi depois, né? Depois de moço, depois na faculdade que você acabou decidindo? Como é que começou a tua vida? Na verdade, acho que eu sou o primeiro na família, né, nessa área. De pequeno, eu me lembro assim, que comecei a me interessar foi de quando comecei a ter o acompanhamento com o dentista, né? E gostei muito da área, procurei ali me informar como é que funcionava. Entrei na faculdade em 94, né? E cursei ali 5 anos. Na verdade, quando pensei em entrar na faculdade, era para a parte mais voltada para ortodontia. Tinha um pouco de receio de ter que lidar com sangue e tudo mais, mas aí cursando mudou totalmente a cabeça, e hoje é uma das áreas, assim, parte cirúrgica que eu me interesso muito, né? Me formei em 98 e aí especialização finalizando lá em 2003, e de lá para cá, sou de São Paulo, né, capital, e vim para Ribeirão, tá com 11 anos, instalando aqui o consultório e montando agora a clínica um tempinho atrás aí. Você está na All Implantes. All Implantes, né? Implantes. Como é que você chegou, né, até a All Implantes? Por que do nome, né? All, tá. Tudo, todos, é isso? All tudo, né? Tudo sobre implante, vamos dizer assim, o significado geral, né? Na verdade, eu posterguei vamos dizer assim, um bom tempo para montar a clínica, porque procurei saber do mercado como funcionava e o que está, vamos dizer assim, que a gente tem hoje em dia. E para fugir um pouquinho do todo que está aí, né? Então, o que a gente percebe hoje temos, se a gente for contar aqui em Ribeirão, cerca de 3.500 consultórios e clínicas. Então, tem bastante gente atuando. Mas o que eu, assim, vejo que não tá tendo uma qualidade adequada, né, para um atendimento
mais humanizado, mais personalizado, o pessoal tá querendo hoje atender de qualquer jeito, e eu acho que não é esse o conceito meu, por exemplo, da odontologia, né? Então, você sentiu essa carência de ter um trabalho mais humanizado, um trabalho mais sim. relacionado diretamente? Porque é uma coisa muito complicada, né? Você está mexendo numa parte que é o cartão de visita de todo mundo, né? Que são os dentes, né? A boca. Isso, é uma parte muito, a gente diz, muito particular, né? Exato. Uma porta de entrada no nosso corpo muito importante. Então, a pessoa precisa ter muita confiança para sentar na tua cadeira ali e deixar ser executado o trabalho, porque eu digo que, assim, dentista, ginecologista e urologista são os que mais incomodam normalmente para a pessoa estar indo consultar. Então, assim, antes de montar, tive meu consultório durante muitos anos e também trabalhei em algumas franquias aí odontológicas, né, prestando a parte cirúrgica de implante, e realmente o que constatei foi isso. O pessoal quer saber de quantidade e não de qualidade. Infelizmente, né, a odontologia, vamos colocar aí, de uns 15 anos para cá, ela ficou muito, como eu posso colocar, comercial. Tá. Entendi. Comercial. E eu acho que a parte comercial é importante, mas nunca sobrepor a parte de saúde bucal, né? Claro, nunca sobressair, né? O marketing é importante fazer, sim, né? A parte comercial é importante fazer. A gente precisa estar, né? Na mídia, claro, sim, hoje é muito importante. E tem que pagar as contas também, normal, mas primeiro o atendimento, né? Mas você preza por isso? Por esse atendimento? Muito. A clínica lá, hoje a gente tem muito paciente de indicação, que é o melhor, vamos dizer assim. A pessoa já vai com informações, com mais confiança, frente ao que normalmente tem que ser executado, né? E isso nos causa mais tranquilidade para o atendimento. Literalmente, o boca a boca funciona muito melhor, né? Muito melhor. Funciona muito, né? É uma fatia, claro, do que a gente tem de avaliações, mas é uma das mais importantes. Isso é o que a gente prima bastante. Vou explicar para o nosso ouvinte e telespectador, Renato. Aliás, a gente está aqui com o cirurgião dentista, o Renato Yukio Shimamura. Renato, o que é o implante exatamente? Como que as pessoas podem, né? A gente estava falando até antes do início do programa aqui, em que as pessoas ainda não estão totalmente familiarizadas com o implante, né? Ainda existe um pouquinho ali do receio, do mito ainda do que é, né? O implante dentário, ele não é uma coisa nova na odontologia. Vou tentar ser bem didático para facilitar. Fica à vontade. Não é uma coisa nova, já existe aí pelo menos há cerca de uns 30, 40 anos, vamos dizer assim, né? Mas nesse formato que a gente utiliza hoje, que é do implante dentário, que é um formato como um parafuso, certo? Existiam antes outros formatos que não tinham muita longevidade. Então, isso causava muito estresse ao paciente. A pessoa ia lá, fazia o tratamento e acabava perdendo todo esse processo em alguns anos. E em alguns casos poderia refazer, em outros casos não tinha muita opção. Que não era bem feito ou era uma... Pelo processo mesmo mecânico. Foram experimentos que foram fazendo, né? No formato dos implantes. E hoje o que se adequa mais e já vem aí nesse processo há mais de 20 anos é esse formato de parafuso. Então ele tem, pelo próprio formato, ele é muito parecido com a raiz de um dente, certo? É um pino feito em titânio, que é um metal leve, super resistente e que não causa qualquer malefício ao nosso organismo. Ele adapta direitinho no local onde o dente foi retirado. Isso. O dente ele precisa ser eliminado de toda forma, ele precisa ser retirado total, inclusive as raízes. Isso, precisa não existir mais a raiz mais ali, ele vai direto na parte óssea. Ok. Né? Então ele é utilizado justamente para isso. Ele encaixa diretamente na parte óssea. Na parte óssea. E muita gente pensa que a gente não tem osso na boca, mas a gente tem osso, né? Isso. Toda a parte inferior, né? Temos na parte superior, na parte inferior, algumas também. Regiões mais, outras menos, mas ele é voltado justamente para isso. Quando a pessoa, infelizmente, já não tem mais como reaproveitar a raiz do dente. Quando tem, existem outros tipos de prótese que a gente pode estar trabalhando. Então, de repente, aconteceu ali da pessoa estar num processo de perda do elemento dental ou num processo maior de alguns dentes, às vezes
chegando até a arcada inteira por problemas de periodontais ali, né? E não tem muito o que fazer. Então o implante ele veio para isso, para suprir essa a ancoragem de uma prótese fixa. Os idosos têm mais dificuldade em adaptação? Existe algum problema com os idosos ou não? O implante também nos idosos depende do quê? Porque o idoso ele perde um pouco de massa, ele perde algumas coisas com a idade, mesmo por conta da idade. Há algum impedimento no caso de acima de 60, 70 anos, por exemplo? Não, vou te dizer assim, na verdade o nosso público voltado para o implante é um público realmente que já tem ali, maior parte do público de 35, 40 anos para cima. Se a gente for considerar que nosso corpo ele tem uma reposição celular muito mais acelerada quando a gente é mais novo, então, claro, conforme vai passando a idade, isso é um pouquinho mais devagar. Sim. Mas, enquanto estamos vivos, isso acontece. Então, para o implante, se a pessoa tiver uma saúde ali regular, boa, que não tenha nada muito desequilibrado, e tem uma condição óssea, e se não tiver, existem outras possibilidades ali da gente conseguir fazer ganhos ósseos, vamos dizer assim, não vejo problema. Eu tenho pacientes que já operaram comigo de 85 anos, super bem, tranquilo. É uma cirurgia simples? É uma questão muito normal, como uma obturação? Eu não sei nem se existe essa palavra obturação. Obturação, né? O pessoal conhece mais, a gente chama de restauração. Restauração. É simples como uma cárie, nesse sentido, ou ainda... Olha, eu falo assim... Primeiro de tudo, precisa ser feito um ótimo planejamento, certo? Uma boa avaliação para o caso, um bom planejamento e daí a boa execução, certo? Se for respeitado todo esse processo, a pessoa está ali realizando sua cirurgia com um bom profissional, a tendência é ser uma cirurgia muito tranquila. Por exemplo, para um dente unitário, na minha experiência, né, cirúrgica, eu costumo dizer para o paciente que normalmente costuma ser uma cirurgia mais tranquila do que uma extração de dente, em sensação para o paciente. Claro que temos toda uma logística em cima disso e seguir ali, né, o que tem que ser feito para que o resultado pós-cirúrgico venha acontecer bem, vamos dizer assim, e o processo final também, que ele foi lá para buscar a parte externa, que é o dentinho na boca. O pós-cirúrgico, ele demora muito? Você falou do pós-cirúrgico, ele demora demais? Um dente tem diferença? Mais dentes na boca tem diferença? Vamos colocar assim, parte de cirurgia mesmo ali, um cortezinho que a gente faz, tirar ponto e tudo mais, em torno aí, uma semana após, normalmente se tira os pontos, 15 dias a pessoa já está normal, vida normal ali, vida tranquila, certo? Não, na verdade, assim, não fica tendo dor. Normalmente é um processo que é um doloridinho a hora que vai passando a anestesia, controlável, super tranquilo ali. Tem que também, isso é muito importante, seguir ali as indicações que o dentista passar de cuidados, né? Num pós-cirúrgico, apesar de ser uma cirurgia, às vezes ali pequena, mas não deixa de ser uma cirurgia, então tem que seguir os cuidadinhos ali para que não tenha qualquer agravação do processo, né? É vantagem? É vantagem, muita vantagem. Por exemplo, trocar a dentadura ou trocar tem outro nome também, protocolo? Não, o protocolo é uma prótese, um processo dos implantes. Ponte móvel. Ponte móvel, exatamente. As pessoas, os mais antigos usavam, né, o ponte móvel, a dentadura, né? Isso antes, ainda assim existe. Existe, tem algumas pessoas que ou às vezes por realmente não poder estar fazendo, não tem condições mesmo, ou às vezes um processo mesmo ali de saúde que não consiga fazer, ainda é uma prótese que ainda se trabalha muito. Não tanto quanto o implante, vamos dizer assim, né? Mas muita mais vantagem, porque a gente considera assim, tudo que é na nossa boca, um fio de cabelo faz diferença em termos de volume. Então, tudo que é muito mais parecido com o nosso dente natural é muito mais confortável de usar, né? E antigamente não existiam os implantes, a opção para o pessoal era justamente isso, próteses móveis. Prótese móvel, ela tem o inconveniente ali de corpo de prótese na boca, né? Fora a posição dos dentes, se mexe. Normalmente suportada por mucosa, então isso também acaba
vamos dizer assim, deixando muito aquém o processo de uso da prótese. A pessoa não tem força, às vezes, ali para poder mastigar, porque vai machucar. Então, o implante, ele seja para um dente, seja para uma série de dentes, ou seja para o sistema do protocolo, que hoje a gente vem trabalhando bastante também, que é uma recuperação de uma arcada total, é muito mais confortável para o paciente hoje, isso em dia. Bom, nós vamos fazer um intervalo agora. Preciso, Renato, me permita fazer um intervalo. Na volta, eu quero falar sobre duas coisas com você. Primeiro, aquele temor, né, de dentista, sim, né? Que eu quero que você fale com relação aos implantes, inclusive, e sobre o valor, né? Qual é o valor que se dá, né, a um implante? Uma coisa que pode durar para toda a vida. Então, de repente, está pensando aí, é uma coisa muito caro, mas a gente pode ser feito alguma coisa. Nós vamos falar sobre isso logo após o intervalo. A gente volta em instantes aqui no nosso Conectado. Até já. Programa Conectado. Oferecimento: Transportadora Elijur. Transportar a sua carga com tranquilidade é a nossa especialidade. E3Sales. Eficiência em transformação digital. Transforma de verdade. Transportadora Elijur. Transportar sua carga com tranquilidade, essa é a nossa especialidade. Frota diversificada para atender todo tipo de transporte que sua encomenda precisa, para chegar ao destino com segurança. Transportadora Elijur. Cargas fracionadas, encomendas exclusivas e expressas. Transportadora Elijur. Atendendo as regiões de Ribeirão Preto, Piracicaba, Campinas e São Paulo. Transportar sua carga com tranquilidade, essa é a nossa especialidade. Transportadora Elijur. De segunda a sexta, Zé Fernando Chiavenato recebe os convidados para falar da política, falar da cidade, falar da vida. É conversa da boa para você se sentir um cidadão de verdade. Estúdio Tati, com José Fernando Chiavenato. De segunda a sexta-feira, às 8h30 da manhã, na Tati Multiplataforma. A família Bálsamo se dedica à produção de 30 toneladas diárias de produtos de alta qualidade. Utilizamos grãos selecionados e acompanhamos todo o processo, desde a semente até o produto final. Cada detalhe é cuidadosamente pensado para garantir a excelência, com amor pela tradição e pela partilha. Bálsamo é sinônimo de qualidade e compromisso. Aqui, cada produto é uma história de dedicação e muitos momentos doces. Viva a qualidade única com Bálsamo. Programa Conectado. Oferecimento: Transportadora Elijur. Transportar a sua carga com tranquilidade é a nossa especialidade. E3Sales. Eficiência em transformação digital. Transforma de verdade. Já estamos de volta com o nosso programa Conectado, ao vivo aqui pela Tati Multiplataforma, no rádio, na TV e também pela internet, no Facebook, TV Tati, THA-THI, adicione, compartilhe e veja, todos os programas da casa estão lá no Facebook. Também pelo aplicativo, no seu celular, só baixar, vá numa loja e escolha lá, TV Tati Ribeirão. E baixe no seu celular e acompanhe toda a nossa programação ao vivo e também pela TV Tati, canal 522 da NET e na rádio 79 AM, um som incrível. O nosso programa Conectado é patrocínio da transportadora Elijur, do meu amigo Eliseu. Transportar a sua carga com tranquilidade é a nossa especialidade. 3Sales, do Luciano Fernandes, do Toninho Guarino, Júlio Mila e toda a equipe da 3Sales. Eficiência em transformação digital, transforma de verdade. Da Bálsamo Alimentos de Dumont para o mundo. Viva a qualidade única com Bálsamo. Produtos Bálsamo de Dumont e também o Sim Comerciário, Sindicato dos Empregados do Comércio de Ribeirão Preto, valorizando os direitos dos comerciários desde 1936. Obrigado, Regina, Oscar Gonçalves e toda a diretoria dos Sim Comerciários de Ribeirão Preto. Vou estar aqui com o Renato e o Kio Shimamura
Renato, a gente estava falando, que é cirurgião dentista, né? A gente estava falando antes do intervalo sobre a questão do medo, né? As pessoas ainda têm aquela paura, né? Eu não vou no dentista porque acontece isso, ou porque acontece aquilo. Mudou muita coisa de quando você iniciou, vamos dizer assim. Quanto tempo você está como cirurgião dentista? Vamos fazer 26 anos 26 agora. anos. 26 de lá anos. para cá mudou muito, as pessoas podem ficar tranquilas, vamos dizer assim, com aquele medinho, né? Na verdade, assim, a gente ainda tem uma boa fatia da população que tem muito medo ainda dos procedimentos a executar, né? Seja, às vezes, até de sentar na cadeira, não entrar no consultório ali e já começa a dar um suador, uma palpitação, porque... Eu acho que isso vem do subconsciente, de talvez alguma coisa lá atrás, quando criança tenha passado, né? Ou tenha ouvido, talvez, dos pais, de algum parente, colocando medo. Se você não fizer isso, eu vou te levar no dentista. Então, isso é muito ruim. Mas eu acho que, num primeiro momento, o ideal é no contato ali, né, da avaliação e depois durante o tratamento, você ir conversando com o paciente, né, acalmando um pouquinho, durante os procedimentos também, sendo feito ali de um modo mais humanitário, o paciente vai sendo condicionado e melhorando um pouquinho mais desse medo. Tenho alguns pacientes que não entravam, nem sentavam na cadeira e hoje, claro que não é a melhor coisa do mundo para eles ir ao consultório, mas já entram hoje com muito mais tranquilidade para poder executar o tratamento. Na área dos implantes, a gente tem aqueles pacientes que realmente não conseguem vencer esse medo, vamos dizer assim, esse pavor, porque isso não é por querer, isso é próprio da pessoa, né? Nós temos hoje como lançar mão de alguns procedimentos que ajudam bastante. Então, para alguns procedimentos um pouco menos invasivos ali, cirúrgicos, a gente tem a opção do óxido nitroso. É um gás, né, que a pessoa coloca ali, né, os tubinhos na narina. Pela narina. E evita de dar aquela agulhadinha, é isso ou não? Não, na verdade, em alguns casos ainda tem que se dar a agulhadinha ali, a anestesia. Para a pessoa se sentir melhor. Tá. Mas desliga um pouquinho da realidade. Então a pessoa consegue enfrentar melhor o procedimento. Essa pessoa, com esse procedimento, ela não dorme, ela fica consciente, mas não dando importância àquilo que está acontecendo. Então, é uma opção. O óxido nitroso, hoje a gente tem trabalhado bastante na parte odontológica também. Com relação às cirurgias, a gente tem a opção hoje A gente tem a opção hoje do médico anestesista, que trabalha em conjunto com a gente, né? Então, a sedação, ele faz a sedação intravenosa, põe a pessoa, na verdade, para dormir durante o procedimento. Que é um outro especialista que trabalha junto com o cirurgião dentista. É um médico anestesista. Então, quando a gente tem uma cirurgia que necessita mais complexa, uma coisa maior. Às vezes até para um implante unitário, um dentinho só, tem gente que às vezes não consegue, é involuntário, medo, vamos dizer assim, não consegue sentar na cadeira para poder realizar. Sim. Então, é uma opção que a gente tem hoje, o médico anestesista vai né, até o consultório. Durante todo o procedimento ele está lá acompanhando o paciente, batimentos cardíacos, pressão arterial, né, para ver se o paciente está jóia durante o tempo que vai estar ali adormecido. Não é um sono profundo. A gente falar com a pessoa, ela até consegue escutar e entender, mas ela está dormindo. Tá. Então, a hora que está terminando o procedimento, avisa ele vai diminuindo a medicação, e a pessoa acorda como se nada tivesse acontecido. Não lembra. Então, é um trauma que ela não precisa ter. Que maravilha. É uma opção que nós temos. Outra questão que dói também é a questão do custo-benefício, né? Hoje está muito mais tranquilo, custa caro um implante, o benefício suplanta o valor. Explica um pouco para mim. Eu vou dizer assim, hoje o implante está muito mais acessível à população, né, do que era aí há 15 anos atrás, 20 anos atrás, né? Antigamente só realmente quem tinha dinheiro que podia fazer esse tipo de procedimento. Por quê? Tudo vinha de fora, era tudo importado. Então, marca de implante importado, componente importado, e isso encarecia demais. Hoje nós temos aqui 3 a 4 fabricantes no Brasil totalmente confiáveis nessa questão de implantes. Então isso
custo baixando favorece muito mais para a gente poder estar passando. Você usa produto nacional? Eu uso. Você na All Implantes usa produto nacional? Produto nacional. Que bacana. De olho fechado. Ainda existem implantes importados? Ainda existe, né? Mas são muito poucos casos que às vezes a gente tem essa indicação, muito poucos mesmo. O nosso nacional consegue suprir aí 95% de todos os casos, tendo um resultado muito ótimo, né? Então, claro que depende muito do que a pessoa às vezes vai fazer, mas o custo-benefício vale muito a pena, o conforto que a pessoa vai ter na boca, porque para um dente unitário fica perfeito, como se fosse o dente ali, o espaço, estética, força mastigatória, não há dor nenhuma depois no uso dessa prótese, ou até mesmo vamos colocar na questão do protocolo, né? Que é uma reabilitação da arcada inteira, seja superior ou inferior. Quanto tempo demora para se colocar um implante? Porque você tem que fazer um molde, tem que mandar para confeccionar o dente e tal. Quanto tempo? O implante Um dente, viu? Um dente. Individual, vai, individual. O implante a gente divide normalmente em 2 estágios. O estágio cirúrgico, que é propriamente dito a colocação do pino mesmo lá, intraósseo. Ok. Né? A parte cirúrgica. E não podemos normalmente já colocar o dente definitivo já logo após a cirurgia. Por quê? Num primeiro momento a gente faz ali a perfuraçãozinha na parte óssea, onde vai instalar o implante. Esse implante ele entra autorrosqueante no osso, né? Então parte mecânica para prender ele num primeiro momento, mas não é isso que é o que vai sustentar depois toda a força mastigatória. Então, normalmente os implantes hoje ele já tem uma superfície tratada, que se a gente colocar no microscópio, ele parece um queijo suíço. E aí, quando ele entra em contato com a parte óssea, o sangue ali, nossas células sanguíneas vão absorvendo, entrar em contato com isso e elas vão se diferenciar em células ósseas. Então vai existir uma superfície única ali, praticamente, gruda, né? Vamos dizer assim, gruda. Osso e implante, mesma coisa. Quanto tempo? Normalmente de 3 a 6 meses. Nesse tempo, claro, a pessoa não necessita ficar sem dente, a gente pode estar colocando um dentinho, quando tiver um bom travamento, e iniciar um dentinho até sobre esse próprio implante provisório, ou uma prótese móvel, ou um dentinho ali, uma prótese provisória apoiada em alguns dentinhos laterais, e passado esse tempo, radiografia para ver se está tudo ok e dar início na parte definitiva, que é o que vai aparecer na boca. E aí sim, vida que segue. Aí sim. Passa o telefone e o endereço da All Implantes, por favor, para quem quiser consultar. A clínica All Implantes fica ali na rua Amadeu Amaral, 608, na Vila Seixas, Ribeirão Preto. O telefone nosso é 16 99 634 8269. Repita, 99634-8269. Obrigado por ter vindo, boa sorte para vocês da All Implantes. Eu que agradeço, um grande abraço. Obrigado. Deixa eu dar só um recado no finalzinho do nosso programa aqui, quero dar um recado dos 5 comerciários, vem aí o grandioso baile do Dia dos Pais e você já pode adquirir a sua mesa. Espetacular banda Bergson, dia 17 de agosto, 9 da noite, comemore junto com todos os 5 comerciários, Sindicato dos Comerciários de Ribeirão Preto, o baile dos pais que vai acontecer no Clube dos Comerciários, na rua Ézio Luchiari, número 500, no Parque São Sebastião. Vá comemorar esse grande dia com o seu pai, com seu avô, enfim, com toda a família, com a banda Bergson. Traje esporte fino, tá ali no banner, quem está assistindo pela televisão. E o telefone para reservas de mesas, para as vendas de mesas, né? 3995-6868. Pode ligar, que esse também pode ligar, ou mandar mensagem, que também é o WhatsApp. No 3995-6868, 17 de agosto, baile dos pais no Clube dos Comerciários. Nós vamos ficando por aqui. Agradecer mais uma vez à transportadora Elijur, a Triceios, a Bálsamo Alimentos e também aos 5 comerciários, Sindicato dos Comerciários de Ribeirão Preto. A gente volta logo mais com outro Conectado. Um abraço a todos, até mais, tchau! Programa Conectado. Oferecimento Transportadora Elijur. Transportar a sua carga com tranquilidade é a nossa especialidade. E Triceios. Eficiência em transformação digital. Transforma de verdade.